11, só 2 versículos. Na verdade, eu fiz de tudo para não colocar muitos textos bíblicos, que eu percebo quando a gente vai lendo mais textos, parece que dispersa um pouco, mas eu não consegui muito, então eu coloquei bastante texto bíblico. Então a gente vai ler diversos pontos da Bíblia hoje, mas aí eu pediria a ajuda de vocês aí para vocês conseguirem entender a dinâmica que o Senhor colocou no meu coração. Bom, 1 Samuel 10, versículo 10 diz assim: Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Bom, somente esses 2 versículos por enquanto. Eu já vou explicar para vocês o contexto, o que está rolando aqui. Eu só queria, como introdução nessa mensagem, quando eu era criança, eu tinha muito medo das coisas. Não sei explicar muito bem de onde que vinha, mas tinha medo, tinha medo do escuro, tinha medo das bonecas das minhas irmãs, né? As bonecas, e ainda costumava à noite, porque elas ficavam em cima do guarda-roupa. Então eu tenho na minha lembrança aqui, na minha memória, diversas vezes das bonecas olhando para mim, conversando, sorrindo, né? E aí acho que era muito fruto da minha imaginação mesmo, produzindo, ou eram as bonecas mesmo? Tem boneca que acho que não. Tipo assim, o diabo tá planejando atacar o ser humano, né? Aí ele, o que nós vamos fazer? Vamos entrar naquela boneca e vamos assustar aquela criança de 8 anos ali, né? Então, assim, eu não sei explicar muito bem, mas, sinceramente, eu era muito medroso. E aí, quando a gente tem contato com a religião, algumas coisas, para mim, me dava medo. Por exemplo, uma das coisas que me dava medo. Quando a gente era criança, tinha um hino que era cantado na igreja que era assim: cadê meu nome? Será que Jesus se esqueceu? Então, a didática do louvor era o seguinte: imagina, Jesus voltou, e aí está no grande julgamento, e ele tem uma lista de nomes. E ele chama o nome das pessoas que são salvas. E os que não são salvos, ele não cita o nome. Então, o compositor dessa canção, quem estava cantando, estava com esse temor. Peraí, cadê meu nome? Será que Jesus se esqueceu de colocar meu nome? O que está acontecendo? Por que ele não falou o meu nome? E eu estava lembrando disso, né? Porque eu tinha muito, mas muito, morria de medo disso. E eu não sei por que os adultos contam histórias para nós crianças, que eu acho que não é muito fácil da gente que é criança digerir. Por exemplo, meu pai, meu avô tinha o hábito de contar de pessoas que morreram, foram enterradas, veladas, enterradas. Aí quando vai fazer a exumação do corpo muito tempo depois, aí encontra o corpo virado, sinais de unhas. Meu Deus! Quando contava esse tipo de coisa, e eu era uma criança, você já imaginou a criança ficar pensando em relação à morte? Aí na igreja, né? Na igreja nós vamos ouvir uma palavra de conforto. E o que era cantado? Cadê meu nome? Meu Deus do céu! Ele só ia agravando a situação, sabe? E aí até recentemente eu vi um vídeo, o pessoal explicando de uma pessoa que estava no necrotério, e eles chamam de, acho que síndrome de Lázaro, que isso acontece, né? Do corpo ter reações, como se estivesse vivo, mas já tá... Sinal de Lázaro? Então, sinal. Quando você curva a cabeça, o paciente levanta a mão. Levanta a mão. Já tá em morte encefálica. Já morreu já. Então, tomara que essas histórias que meu avô e meu pai contaram, e tomara que seja histórias então do sinal de Lázaro, que não seja nenhum sinal de outra coisa aí, da pessoa enterrada viva, né? Mas por que eu tô contando essas histórias para vocês? Recentemente eu estava analisando um texto da Bíblia e é Mateus capítulo 7. No grande dia, Ju, as pessoas chegaram e Jesus fecha a porta, e aí as pessoas falam: Senhor, 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 em teu nome expulsamos demônios, realizamos sinais, prodígios, maravilhas, nós fizemos milagres em teu nome. Aí Jesus olha para eles e diz: eu não conheço vocês, se afastem de mim, eu não sei quem vocês são.
Então, a dinâmica da nossa palavra hoje é: você vive a verdade? É de verdade o que você canta, o que você lê, o que você prega? É verdade isso? A gente leu a história de um homem chamado Saul. O Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha muitas qualidades para ser escolhido como rei. Ele foi um bom rei no começo. Ele foi humilde, ele foi simples, ele saiu para procurar as jumentas do pai dele. O pai dele criava jumentas. Aí ele chega numa cidade, ele encontra o profeta Samuel e o profeta Samuel unge ele rei. Já imaginou? Tipo assim, você sai em busca de jumentas e você é ungido rei de Israel. E ele fica temeroso, ele era humilde, ele era simples. Esse era Saul. Aqui, o texto que a gente acabou de ler, ele encontra um grupo de profetas. E sabe o que acontece, André? Ele começa a profetizar. O Saul, para quem é crente há mais tempo e conhece Saul, Saul para nós é sinônimo de demônio, é uma pessoa má, entendeu? Perseguiu Davi. O Saul está profetizando aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele, controlou a vida dele. Ele está profetizando junto com outros profetas. As pessoas estão perguntando: quem é? Esse aí é o filho de Quis? Esse é o Saul? Ele é um dos profetas? Essa pergunta virou um ditado. Em português não tem graça, mas no hebraico até rima. É um ditado entre os judeus. Em hebraico essa frase rima. Saul se tornou um profeta? Sabe? É tipo assim, é uma expressão de surpresa. Então esse é o rei Saul no seu início, Ítalo. Só que 40 anos depois, ele está num terreiro de necromancia consultando os mortos. Ele paga uma moeda para uma bruxa invocar o espírito de alguém que já morreu. Então como é que um cara que está cheio do Espírito Santo aqui no começo, que ele é dominado pelo Espírito de Deus, ele está profetizando, como é que essa pessoa termina num terreiro de necromancia, consultando os espíritos dos mortos? O que aconteceu com ele? O que houve com ele? Deus falou: eu rejeitei. Tem um momento que Deus fala: eu rejeitei Saul. Eu não quero me relacionar com Saul. Não quero conversar com Saul. No fim da vida dele, ele vai até uma bruxa para invocar o espírito de um morto, porque Deus não fala com ele. Deus não fala através do Urim Tumim, que era uma forma de consulta. Deus não fala através de sonhos, através dos profetas. Deus não falou de jeito nenhum com ele. E eu preciso saber se eu devo ou não ir contra os filisteus para a guerra. E Deus não fala comigo. O que houve com esse cara? O que aconteceu com o rei de Israel? Que começou tão bem. E aí a gente vê o cenário se repetindo, a gente vê pessoas que começam com tão boas intenções, começam com uma pureza no coração, é verdadeiro o sentimento que as pessoas têm, o amor que têm por Deus, mas quantos se perdem? Quantos se desviam? Alguns chegam ao ponto de abandonar a fé, se desviar, vai embora. Outros vivem como Saul vivia, fingindo. Parecia, ele era muito preocupado com a reputação dele, ele se preocupava se a coroa permaneceria na sua família, o que as pessoas pensariam dele. Então todo o tempo ele finge. E aí essa é a pergunta dessa palavra, dessa ministração. Você vive a verdade? A gente canta lá na igreja, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Responda para você, isso é verdade na sua vida? O que você lê, o que você entende, é verdade no seu coração? No dia que você se encontrar com o Criador, porque essa é uma promessa bíblica, todos nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Qual vai ser a resposta de Jesus para nós? Eu não conheço você, eu não sei quem você é? Ou ele vai olhar para você, eu te conheço. Pode vir, eu conheço, eu sei seu nome. Pode entrar, eu sei quem você é, eu te conheço. Por que pessoas
que conhecem a Deus. O Saul conheceu a Deus, não tem como negar. Por que pessoas que conhecem a Deus, conhecem a sua vontade, conhecem a palavra, às vezes vivem uma mentira? O primeiro ponto que eu queria destacar é: quem vive a verdade não se importa com a performance. A performance não é tão importante. O Saul fica tão preocupado em oferecer sacrifícios a Deus. Tem um momento que Deus... É um texto complexo, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Deus manda Saul e os israelitas matarem todos os amalequitas. Todos. É complexo para nós entender esse tipo de juízo, só que é o seguinte: os amalequitas eram um povo péssimo, ruim. Eles matavam criança, para vocês terem ideia. Sacrificavam as suas próprias crianças, violentavam mulheres. Eles eram maus. Os amalequitas tinham um rei chamado Agag. O Agag, ele é o predecessor, o antecessor, ele é o ancestral de um homem chamado Amã. Para quem conhece a história, o Amã, lá no livro de Esther, ele articula com o rei da Pérsia para matar todos os judeus. E a salvação da humanidade viria por intermédio dos judeus. O Amã agagita, ele é descendente de Agag. Então você percebe que Deus, na sua infinita sabedoria, ele já queria, prevendo o que iria acontecer, ele já queria tratar com os amalequitas. Era por isso que eles teriam que ser extintos. Só que o Saul foi até os amalequitas e sabe o que ele fez? Só matou os pobres. Ele só matou animal doente. O bom do gado, ele poupou. O bom das ovelhas, ele poupou. A família real, que são os piores, os líderes que comandavam, ele poupou. Ele poupou essa gente. Os mais pobres, ele matou. O Agag, ele poupou, tanto é que o Amã existiu. Você vê lá no livro de Esther, Amã, o Agagita, ele é descendente do Agag. Ele quis matar todos os hebreus. Lá no livro de Esther conta essa história. Então, quando Samuel chega, vamos ver o texto aqui. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Ele já começa, preste atenção, ele já começa com essa: eu obedeci às ordens do Senhor. Ele se preocupa com a performance. O que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas veem de mim? Eu obedeci. E Samuel perguntou: então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Por que tem animal? Eu estou ouvindo. Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor. O melhor a gente poupou. Mas você acabou de falar que você obedeceu. Não. O melhor a gente poupou porque eu acho que Deus não está bem. Deus mandou matar todos, mas o melhor a gente poupou para oferecer em sacrifício a Deus. É mais justo a nossa opinião do que o que Deus mandou fazer, né? E ele é tão interessante que ele terceiriza a responsabilidade. Não foi ele, os meus soldados. Você vê, ele nunca tem culpa de nada. A história dele, ele nunca tem culpa. São os meus soldados, é o povo, é a turma, é Deus, mas ele sempre está tranquilo. Versículo 16. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância. Você pensa de si mesmo que você é sem importância. Mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas. Essa gente má. Eles eram maus. E disse para você lutar até acabar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul.
Saí como ele me ordenou, eu trouxe o rei Agag, eu matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado, o melhor das ovelhas, que estavam condenados à destruição. Ao invés disso, eles trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Você vê como ele gosta de terceirizar? Porque são os meus soldados e é o seu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou louco. Você vê como ele se preocupa com a reputação, com a performance. Para viver a verdade, a performance não importa. Porque existem coisas que Deus valoriza que a gente não consegue expressar no coletivo. Não é no grupo, não é na comunidade da fé que a gente mostra. É sozinho. É individual, nós e Deus. Aí sim o culto é verdadeiro. Aí sim nós vamos estar vivendo a verdade. E o Saul não consegue experimentar isso. No versículo 22, Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Você acha que Deus prefere o sacrifício de animais? Ou ele prefere obediência? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O orgulho é pecado, como a idolatria é pecado. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado. Volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Fica comigo aqui, Samuel, você é próximo de Deus, eu preciso de você ao meu lado. Vamos lá, Ju, eu pequei, não, você está certo. Eu pequei, realmente, agora vamos comigo. Aí, versículo 26, eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas o Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Deus está tirando o reino das suas mãos e está entregando a alguém que é melhor do que você. Você consegue imaginar um cara que é orgulhoso? Porque o Samuel fala de orgulho para ele. Fala da egolatria para ele. Você consegue um cara cheio de ego, ouvindo que Deus está entregando o que é dele para alguém que é melhor do que ele? O coração dele está cheio de ira. E aí, o primeiro ponto que eu destaquei: quem vive a verdade não se importa com a performance. Não se importa. A dinâmica da religião, se tiver pessoas com religiões diferentes, tá tudo bem. Eu só quero, preste atenção no que eu vou dizer. A dinâmica das religiões é, de alguma forma, tentar satisfazer a divindade. De que forma? Normalmente oferecendo algo. Então, o panteão grego, a principal divindade é Zeus. Como é que se agradava a Deus? Como é que nutria a divindade de Zeus? Com a devoção. Quando os seres humanos paravam de ser devotos de Zeus, ele fez um negócio com Hades, que é a divindade maligna do submundo. O Hades liberou seu filho, que é o Kraken, é uma coisa assim, é um monstro, para colocar medo no ser humano, para o ser humano se voltar para Zeus. Porque no panteão grego, Zeus é nutrido com a devoção dos homens. A cultura grega influenciou o mundo moderno. E aí, às vezes, a gente acha que Deus precisa da nossa devoção para ele ser Deus. E Deus não precisa, Deus é autossuficiente. Deus não precisa da nossa fé. A gente acha que Deus precisa da nossa fé para ele fazer alguma coisa, para ele operar um milagre, mas ele nunca precisou de nada nosso. Nunca precisou. No panteão grego funcionava assim. No romano é a mesma coisa. Dá uma pesquisada a respeito do panteão romano, grego, o panteão romano da divindade. Ceres era a deusa da fertilidade, Marte era o deus da guerra, Dionísio, o deus do vinho, da sexualidade promíscua. Como é que se cultuava essas divindades? Oferecendo aquilo que na mente deles agradava a divindade. Bom, isso daí nós estamos falando 2000 anos atrás, mas que nos influenciam.
Nós temos uma herança do catolicismo aqui no Brasil. No catolicismo são vários ídolos. Quem é devoto de um ídolo, o que ele faz? Ele faz um voto de abstinência de alimento, de cumprimento de promessa. Ele faz uma peregrinação distante. Ele sobe escadas de joelhos, ele faz sacrifícios, porque dessa forma ele consegue de alguma forma corresponder à divindade, agradar à divindade. Isso é no catolicismo. Outras religiões de matriz africana, as pessoas fazem oferendas. Os indígenas aqui do Brasil, eles tinham a divindade Tupã. Como é que se agradava? Com o oferecimento de um obó. Você ia no bosque, nas árvores, e fazia uma oferenda. E aí a gente herda isso dentro de nós, na nossa cultura, dos pais, e a gente acha que Deus, o Deus da Bíblia, também é nutrido com oferenda. A gente acha que se a gente oferecer uma oferta, a gente vai agradar o nosso Deus. Só que isso não funciona com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é outro nível de relacionamento. Deus não é exigente porque ele exige muito. Ele é exigente porque ele exige tudo. Quando ele fala com o jovem rico, ele fala, eu estou obedecendo o Senhor em tudo. Então, tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Porque o coração dele estava ali. E o que Deus queria? O coração voltado para ele. Era isso que Jesus queria. Aí ele, não posso, não dou conta de fazer isso. O Saul pensa que se ele oferecer um animal certinho, íntegro, um animal bonito, Deus vai se agradar. Deus vai ficar contente. Dá uma olhada o que o Salmo, deixa eu encontrar aqui, o Salmo de número 50 diz, no versículo 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus. Eu sou o seu Deus. Eu não acuso vocês pelos seus sacrifícios. Ou seja, o ritual religioso de vocês está certo. Está tudo bem quanto ao ritual de vocês. Nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Só que é o seguinte, eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos. Eu não preciso. Eu não preciso dos bodes dos seus currais. Porque todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes. Eu cuido das criaturas do campo. São minhas. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a vocês. Porque o mundo é meu. Tudo o que existe no mundo é meu. Acaso eu como carne de touro e eu bebo sangue de bode? Ofereça a Deus em sacrifício sua gratidão, seu coração. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da sua angústia e eu livrarei vocês. E é assim que vocês me honrarão. Na nossa mente a gente acha que a gente vai fazer algo e a gente vai conseguir atender a demanda da religião, a demanda com Deus. Tem pessoas que acham que a religiosidade às vezes se torna uma obrigação. Igual picar o cartão no trabalho, igual responsabilidades com a família, a pessoa, eu tenho que ir uma vez por mês ou uma vez por semana, não sei qual que é o rito das pessoas, mas se eu fizer assim, então eu atendo a demanda. E Deus, vou repetir, não é exigente porque ele exige muito. Ele é exigente porque ele exige tudo. Não tem como ter portas fechadas com esse Deus. Não tem como ter restrições. O Saul vive com restrições. Deus podia atuar em determinadas áreas, mas tinha local no coração dele, tinha lugar no coração dele, que quem comandava era ele. Quem mandava era ele. E aí com Deus isso não rola. Não funciona. Tem um outro texto, também em relação a Saul, 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Então Saul lhes disse, traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, para as ofertas de paz, e o Saul mesmo ofereceu o sacrifício. Ele nem podia, porque no rito judaico quem fazia isso era o próprio sacerdote.
Quando ele estava terminando, Samuel chegou. E Saul foi ao encontro dele para cumprimentar. Mas o Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando. Ó, não é culpa dele de novo. Lá, os soldados que separaram o melhor. Aqui, é o povo que estava saindo, dispersando. O povo estava me abandonando, estava indo embora. Você também demorou, Samuel. Você demorou para chegar. O Samuel já era velhinho aqui. E os filisteus já estavam tudo reunido ali perto. Aí eu pensei, os filisteus vão descer para Gilgal, vão me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então eu achei que eu tinha que oferecer o sacrifício a Deus. Eu fiz conforme manda o figurino. Fui lá, matei, degolei, ofereci, queimei, fiz tudo que manda. E o Samuel de novo: ô Saul, você está pensando realmente que Deus se agrada de sangue derramado? É isso que você pensa? É isso que Deus está procurando? E por causa das nossas tradições e da nossa cultura e da nossa herança religiosa, a gente acha que Deus se agrada de coisas que Ele não se agrada. Deus procura coração sincero. O campo que Deus atua é a verdade. E agora nós vamos fazer um contraste. Com a vida de Saul, nós vamos falar justamente do cara que ocupou o lugar dele, Davi. O Davi ocupa o lugar dele porque ele tem um coração sincero. Quando Deus fala em relação a Davi, Deus fala justamente de alguém que faria segundo a vontade dele. Só que no meu julgamento, o pecado de Davi é até pior do que o de Saul. Porque o Davi se deitou com uma mulher do irmão, do próximo, ele mandou chamar o cara estava na guerra, lutando pelo rei, ele manda o cara voltar, ele fala: vai lá se deitar com a sua mulher, cara, porque a mulher engravidou. Vai lá se deitar com essa mulher. Eu falei: mas como que eu vou deitar com a minha mulher agora, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Eu não posso. E ele não foi. Falou: e agora? Aí ele fez uma carta, selou, entregou para o próprio soldado entregar para o general. Qual é a instrução que tinha na carta? Coloca Uzias na frente da batalha, avança o exército, quando os inimigos começarem a atacar, você recua todo mundo e deixa ele morrer lá na frente. É isso aí que Davi fez. Entregou a carta para o homem traído pela esposa. E ele... Vocês estão vendo? No meu julgamento, o pecado de Davi é até pior. Qual é o acerto de Davi? Ele não se preocupa com a sua reputação. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser tirar de mim o trono, tira tudo que o Senhor quiser tirar. Só não tira de mim tua presença. É isso que é o mais importante para mim. Então, quando ele pecou, ele rapidamente reconheceu e se voltou para Deus. O Salmo 51 foi escrito justamente nesse momento. Foi nesse dia que ele escreveu o Salmo 51. E olha só o que ele diz, André. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Você entende que ele não quer esconder, ele não quer ocultar. Porque as pessoas que vivem a mentira se preocupam com a performance. Se preocupam com a reputação. E o Davi escreve um salmo que faz mais de 2.500 anos e nós estamos falando disso. O judeu canta isso na sinagoga até hoje. Os salmos são cantados, são louvores. Ele perpetuou a história do pecado dele e vocês vão ver por quê. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço. Contra ti, somente contra ti pequei, eu fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a tua sentença, e o Senhor tem razão em me condenar. Eu sei que eu sou pecador, desde que eu nasci, desde quando me concebeu minha mãe. Eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo. E aí vai uma chave que Davi tinha que o Saul não tinha. Davi conhecia profundamente o coração de Deus. E se nós queremos viver a verdade, nós precisamos alcançar o coração do nosso Deus. Mas não é como a cultura, como as tradições religiosas ensinam. Não é por intermédio de ofertas e sacrifícios. Não é isso que agrada a Deus. Não é se eu levanto minha mão ou se eu abaixo minha mão no culto. Não é se quando eu oro eu fecho o olho e fecho... Sabe, eu sei fazer cara de crente. Não é isso que agrada o nosso Deus. O que Davi diz?
Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. A sensação que ele tem, depois de ter feito o que ele fez, ele sente os ossos esmagados. O que ele fez diante dele dói nos ossos dele. Ele está profundamente arrependido, dói nele, sabe? Eu não sei se alguém já esmagou um osso aqui. De quebrar já é horrível, ele sente esmagado. Aí ele diz, e os ossos que o Senhor esmagou em mim exultarão de alegria. Se o Senhor me perdoar, eu vou voltar, eu vou ficar feliz. Aí ele diz assim, esconde o teu rosto, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim um coração puro. Cria um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha o que ele fala da obediência. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Eu posso falar de pecado, de transgressão, sabe por quê? Porque eu sei a consequência drástica que eu passei. Eu ensinarei. Por que ele escreve o Salmo 51? Porque ele quer expor. Não faça o que eu fiz. Não faça, porque a sensação que eu tenho é de ossos esmagados. E agora eu estou clamando de todo o coração. Senhor, volta para mim. Volta, me traz a alegria da tua salvação. Porque eu me sinto perdido, condenado ao inferno. É a sensação dele. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua aclamará a tua justiça. Versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não, olha o que ele fala, versículo 16. O Saul, lembra o quanto ele ficava preocupado em oferecer sacrifício? Ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Ele separa o melhor do boi, do gado e não, eu vou oferecer sacrifício. Aí, olha o que ele diz. O Senhor não se agrada em sacrifício. O Senhor não se agrada em holocausto, senão eu os traria. Eu faria. Se o Senhor se agradasse com isso, eu faria para o Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita. Alguém que é quebrado, quebrantado, contrito. Por tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Versículo 19. Então, aí sim, o Senhor se agradará do sacrifício sincero, das ofertas queimadas, dos holocaustos e os novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Viver a verdade é viver um culto fora do que a religião ensina. A gente acha que o nosso rito religioso acontece na igreja e não começa às 6h30 e termina às 18h30 a nossa fé. A nossa religião não é nesse horário. É ao contrário, é fora desse horário. É como eu sou no trânsito, como eu sou em casa, como eu trato minha esposa, meu marido, meu filho, como eu trato as pessoas que estão acima de mim, superiores a mim, como eu trato alguém que é inferior a mim. Como é que você trata a pessoa que pede dinheiro no semáforo? Como Jesus iria tratar essa pessoa? Agora que está frio, está um frio que as pessoas morrem na rua de frio. Provavelmente no seu guarda-roupa deve ter blusas de frio que você não utiliza mais. Não seria muito difícil para você separar um momento e colocar essa blusa no banco de trás do automóvel. Você vai passar em um semáforo e você vai ver alguém com frio. Ele vai estar com frio. Ele vai estar com cãibra de frio às vezes. Tem pessoas que precisam de uma capa de chuva. Ué, mas ele está pedindo dinheiro, não precisa. Sabe, gente, a gente quer justificar, explicar, arrumar. Não é assim. Jesus diz, dê a quem precisa. Dê a quem precisa. Quer dizer, em algumas religiões eles colocam
o alimento em determinados locais. E aí Jesus falou, se você oferecer a alguém que precisa, você está fazendo para mim. Ou seja, como é que... Jesus diz assim, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estava com frio, você me vestiu. É assim que funciona, você está entendendo? Então, a nossa fé, a nossa religião não acontece dentro de 4 paredes, numa comunidade. Não, é o contrário. A gente vive a nossa fé sozinho, longe da igreja. Por quê? Porque lá todo mundo está com a roupa certa, está com a cara certa, com a Bíblia na mão. Lá todo mundo é crente. Mas e fora? E fora desse lugar? Como é que funciona? Como você é? Como você é quando ninguém te vê? Quando você está sozinho? O que você pensa dentro do seu coração? Quais são as suas inclinações? Deus vê tudo isso. Vamos fazer uma oração a Jesus? Senhor, o nosso desejo com tudo isso, Senhor, é que a gente possa viver a verdade. E que no grande dia que o Senhor chamar nosso nome, o Senhor possa encontrar o meu nome. Possa encontrar o nome desses irmãos. Que essa palavra possa encontrar abrigo no coração dessas pessoas. E que, como nos dias de Jesus, que a palavra continuava ecoando, que continue ecoando. É possível que alguns ficaram irritados, não gostaram. Essa palavra não é palatável, Senhor. Mas que o Senhor possa cumprir o teu desejo, o teu desígnio no coração de cada um de nós. Jesus, eu quero viver a verdade que o Senhor propôs para mim. Um relacionamento verdadeiro, sincero. Quantos se perdem no meio do caminho, Senhor? Quantos começam bem? Sensacional a ação, o sentimento é verdadeiro, mas durante o trajeto, Senhor, se desviam. Senhor, o Saul ficava possuído por um espírito maligno, Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, estamos influenciados por espíritos maus na condução da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, no nosso trabalho? Jesus, quantos que às vezes as pessoas nunca nem percebem que são cristãos? Muda a nossa vida, Senhor, que a gente seja Davi, no dia que ele se arrependeu, que a gente possa ser como ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos?